irmãos, que a doce paz do Senhor Jesus seja com todos. Louvamos a Deus pela oportunidade de termos mais um encontro com este vídeo comprometido com a Palavra de Deus, Escola Bíblica Complementar, um complemento aos seus estudos da nossa revista da Escola Dominical, publicada pela CPAD, e nesse trimestre estamos aí premiados com o comentário do pastor Elinaldo Renovato, que traz uma temática muito interessante, que é a mordomia, né? Tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Para você que tem acessado esse vídeo pela primeira vez, né? A cada vídeo que nós publicamos, cerca de 150, 200 novos irmãos, novas pessoas acessam a esse vídeo, né? Você pode aí embaixo, né? Você vai ver aí inscrever-se, você se inscreve e vai aparecer um sininho, você clica de novo, né? E pede para ativar todas as notificações. E aí onde tem essa mãozinha, né? Você pode clicar também, dar um like, que você vai estar ajudando, né? Neste vídeo, e também vai estar declarando que você acha relevante o conteúdo do vídeo. Muito bem, meus irmãos. Também nós pedimos aos irmãos, a maioria, né, está aí congregando numa igreja, que você comunique aos professores da escola dominical, né, ao pastor da igreja. É interessante porque nós temos muito comentário aqui à parte do que já está na lição, e isso ajuda para uma palavra final. Né, quero aqui mais uma vez agradecer aos muitos irmãos que têm se inscrito. Vamos aí buscando a casa dos 6.000 inscritos neste canal, e para mim é um êxito maravilhoso, né? Eu lamento muito que na internet muitas vezes tanta bobagem que é publicada, e quanto mais bobagem, mais as pessoas aderem, se inscrevem e coisa e tal. E este canal é um canal comprometido com o ensino genuíno da Palavra de Deus, que certamente, após assistir cada um desses vídeos, você se torna melhor do que antes, porque você vai aprendendo a Palavra de Deus, vai aprendendo novos conceitos, novas percepções, um olhar sobre uma outra ótica, outra perspectiva, e isso nos enriquece. Ainda que o meu comentário você não concorde totalmente, né? Isso não é... Nós não esperamos isso, claro, né, irmãos? Isso aqui é uma discussão de ideias. Há vídeos nossos que lá embaixo tem um comentário de alguém dizendo que não concorda com determinado ponto de vista. E receba o meu abraço carinhoso também, né? Você é uma outra pessoa, né? Cada cabeça é um mundo, cada cabeça é uma sentença. Então, você tem a liberdade de pensar, isso é muito bom. Contanto que nós nos respeitemos, né, na nossa maneira de pensar, está tudo bem. Então, meus amados, é um prazer. Quero mandar um abraço a todos os irmãos aqui da nossa capital Maceió, que está chovendo, né? E eu estou até um pouquinho gripado, mas hoje eu trouxe um chazinho porque eu tenho um compromisso de gravar o vídeo, né? E não posso deixar de gravar. Estou com a voz um pouquinho aí comprometida, mas a gente vai aqui. Você me dá licença, eu vou tomando uns golinhos de chá para poder suportar. Muito bem, queridos irmãos, nós estamos estudando ao longo desse trimestre sobre mordomia. E já aprendemos que ser mordomo é você ser o criado maior, aquele que está encarregado de cuidar das coisas do seu Senhor. Então ele é o gerente que cuida das coisas do seu Senhor. É muito importante nós percebermos algumas coisas que são fundamentais na vida do mordomo. Primeiro, ele tem que ter experiência. Um mordomo precisa ter experiência, porque ele vai lidar com outras pessoas. Lidar com outras pessoas não é coisa fácil. Então precisa ter experiência, precisa ter bagagem. É necessário que o mordomo seja confiável. Ninguém vai deixar a sua casa, seus pertences, seus bens nas mãos de uma pessoa que ele não confie. Então é preciso que esse mordomo seja confiável, é preciso que ele seja fiel. É interessante também o mordomo entender que ele não pode maltratar os seus subalternos, mas ele tem que cuidar bem das pessoas, né? Se nós não cuidarmos bem das pessoas, nós vamos terminar ficando sozinhos.
E uma compreensão também que o mordomo tem que ter em qualquer das áreas que nós estamos trabalhando aqui. É que aquilo que ele administra não é seu, mas é do seu Senhor. Ora, irmão, se eu cuido daquilo que não é meu, cuidado redobrado nisso que eu estou cuidando. Vimos aqui muita coisa relativa aqui à mordomia. Aprendemos aqui sobre mordomia do corpo, mordomia da alma e do espírito, mordomia da igreja local, mordomia da família, mordomia dos dízimos e das ofertas, mordomia da adoração, não é? E na nossa lição passada, lição muito boa, falamos sobre a mordomia do tempo, algo que Deus colocou nas nossas mãos para a gente administrar bem. E hoje nós vamos falar sobre mordomia do trabalho, lição número 9, para 1º de setembro de 2019. Mas retomando, que eu terminei desviando aqui o assunto, quero mandar aqui, falando da nossa Maceió, que está chovendo, né? Então eu quero mandar um grande abraço a todos os nossos irmãos aqui de Maceió, os pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, obreiros, os obreiros do CPO, do curso preparatório de obreiro, a todos os nossos irmãos, de um modo geral, de todas as congregações, ao nosso pastor presidente, sem o qual nós não teríamos o apoio para estarmos realizando o trabalho que estamos realizando aqui na capital, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, os nossos respeitos, considerações e o nosso abraço carinhoso, e a todos os irmãos em qualquer parte do Brasil ou do mundo que esteja sendo alcançado por esses vídeos, recebam um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira. Ok, lição de hoje então, irmãos, a mordomia do trabalho. O texto áureo diz assim, são palavras do apóstolo Paulo, escritas estas palavras aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Verdade prática. O trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. Nossa leitura bíblica está em 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 13. Se você não tem uma lição, mas está assistindo o vídeo, você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar. 2 Tessalonicenses 3, 6 a 13. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Esse texto está repetido. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos o exemplo para nos imitardes. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Foi o texto áureo. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A estes tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu pão próprio. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Nossa introdução diz, o assunto desta semana nos mostrará que Deus não fez o homem para viver na ociosidade, mas para lavrar e guardar o jardim do Éden. Gênesis 2,15. Assim veremos como a Bíblia apresenta o conceito de trabalho, sua mordomia e os princípios cristãos para o trabalho. Nossa lição vai trabalhar, irmãos, aqui num primeiro momento, a questão da criação do universo. Primeiro nós vamos ver que Deus trabalhou, né? Deus trabalhou numa dimensão espiritual, criando o físico, o eterno, criando o temporal, o infinito, criando aquilo que é finito. Isso é uma relação
um pouco difícil da nossa mente compreender. Mas no livro de Gênesis está escrito que o Senhor criou os céus e a terra, criou todas as coisas. Isso demandou trabalho. E que ao sétimo dia o Senhor descansou desse trabalho. Ok. Um outro aprendizado também que nós temos aqui é que o trabalho existe mesmo, ou existiu mesmo antes da queda. Existia porque Deus confiou ao homem aquele jardim, um paraíso, um lugar maravilhoso, né, irmãos, onde não havia poluição, onde não haviam queimadas como nós estamos tendo aí, desmatamentos e outras coisas horríveis, né? A degradação do meio ambiente, assoreamento dos rios, né? E outras coisas que o ser humano, né, sob a égide de que este é o desenvolvimento, que isto é progresso, né, o homem avança e vai degradando o meio ambiente. E não podemos nos esquecer que este meio ambiente, este planeta, esse universo no qual nós vivemos, irá também mandar a sua fatura de boleto cobrando, não é, aquilo que nós fizemos ao meio ambiente. Não tenha dúvida, não é, de que se a gente não cuida do meio ambiente, a gente degrada o meio ambiente em nome do progresso, esse progresso deverá sofrer um regresso porque o meio ambiente vai cobrar de nós isso aí. Mas, quando Deus colocou o homem no paraíso, o homem perfeito, sem pecado, mas mesmo assim ele haveria de trabalhar, porque ele seria o gerente, o mordomo daquele jardim. Quando ele peca, né, o trabalho passa então a ter agregado a si, né, o suor, sangue, lágrima, muito esforço, muita dor, muita luta, né, e é o que nós vivemos no dia a dia. Bom, mas trabalho existe desde que Deus criou o homem. Também aprendemos na lição que em João 5,17, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, o trabalhar de Deus é um trabalhar contínuo. Aprendemos isso também. Isso já está em nossa lição. Temos aqui a Bíblia e a mordomia do trabalho. O homem foi criado para o trabalho antes da queda, o trabalho depois da queda, que vai ficar envolvido com medo e maldição. A ecologia foi mudada, o trabalho tornou-se desgastante, é o que está aqui no segundo tópico. O terceiro tópico, né, o homem deve trabalhar com o suor do seu rosto. Eu vou estar comentando naqueles 10 tópicos que nós vamos construir. O trabalho deve ser diuturno, não ser pesado a ninguém, o preguiçoso não deveria comer, a relação de empregados e empregadores. Bom, e aí a nossa conclusão. Está aí, irmãos, o comentário que vocês já têm em mãos. Nossa lição é uma lição muito bem explicada, muito bem comentada. E eu vou agora colocar aqui os 10 tópicos que eu procuro fazer em toda a lição, com esse cunho de complementaridade. E claro que não estou inventando, criando, mas eu estou tirando também do miolo aqui da nossa lição. O primeiro ponto que eu coloquei para a nossa lição foi trabalhando para não sofrer o dano. Trabalhando para não sofrer o dano. Ou seja, a Bíblia é clara de que se eu não quero trabalhar, eu também não posso fazer exigências como, por exemplo, comer. Né? Que nós falamos isso numa lição aí anterior, que falava de assistência social, e eu sempre falei, olha, irmãos, a igreja, ela é uma agência educativa. Nós temos, eu quando olho aquela multidão na minha frente na igreja, eu vejo a grande oportunidade, irmãos. Nós temos ali crianças que não têm pai, pessoas foram criadas sem pai, pessoas foram criadas sem mãe, pessoas que não tiveram acesso à escola e uma série de coisas. E é muito satisfatório para nós, nos dá muito prazer saber que nós estamos dando uma contribuição educativa. Então, é uma oportunidade que a igreja tem como agência educadora, não é, de conduzir as pessoas para o trabalho.
seja qualificando a pessoa. Eu conheci um irmão que ele tinha esse ministério, ele via aqueles irmãos que, como a gente costuma dizer, gambiarra, né, que às vezes diz que é profissional, mas que não sabe nem a metade da profissão, e o que ele fazia? Ele buscava uma parceria com centros como o Senai e outros, né, e tentava qualificar aqueles irmãos. Olha, eu tenho aqui 8 pedreiros que não sabem assentar cerâmica. Ele trazia, né, alguém ali que sabe fazer, um profissional de primeira, que pode ministrar um curso, capacitava aqueles irmãos. Olha, eu tenho aqui eletricista que só sabe colocar um bocal e uma tomada, mas não entende de circuito, não entende de eletricidade industrial, né, de montar um quadro padrão, né? Então, ele capacitava as pessoas. Para que essas pessoas viessem a trabalhar, tendo maior qualificação, e em cima dessa qualificação pudessem ganhar mais um pouco, nós nos livrarmos de um problema social e termos alguém que abençoasse a obra de Deus de forma mais firme, mais forte, vamos dizer assim. Então, irmãos, trabalhando para não sofrer o dano. Paulo vai dizer aqui, que eu creio que é isso, quando nós identificamos que a pessoa não quer trabalhar, então se ele não quer trabalhar, que ele também não coma. Então o que Paulo está dizendo? Que o fato de não querer trabalhar vai gerar um dano para você. Nós precisamos olhar o que é o necessitado e precisamos olhar o que é o malandro que está no nosso meio. O que é o necessitado e o que é o interesseiro, irmãos, que só vai à igreja no dia da ceia, buscar a cesta básica, que só vai no dia do sopão, né? Nós precisamos ter cuidado com isso aí. Eu acho que nós temos que ajudar os necessitados, sim, temos que ajudar. Agora, tem que ter um pouquinho daquele negócio, não dê o peixe pronto, né? Dê a varinha para o indivíduo aprender a pescar, senão ele vai ficar viciado e você vai ter que dar o peixe. E se você entregar o peixe sem tratar o peixe, ele quer que você trate. E depois ele vai ficar com a cara feia, porque ele não queria o peixe só tratado. Ele quer que você frite o peixinho com a farofinha e dê para ele. Aí fica difícil. Então, irmãos, trabalhando para não sofrer o dano. Nós temos muita gente reclamando, eu não tenho uma roupa, eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa e tudo, e a gente precisa identificar. Sim, meu irmão, você quer trabalhar? Você está pronto para trabalhar? Há muitas pessoas que não querem trabalhar. Essa figura do preguiçoso que a Bíblia fala, irmãos, ela sempre existiu e sempre vai existir. Então, primeiro ponto, trabalhando para não sofrer o dano. Isso vale para filhos também. Você que é papai e mamãe, que tem o coração muito quebrantado, você precisa colocar seus filhos para trabalhar, né? Tem que começar a incentivar, né? Porque tem pai que vai criando os filhos, irmãos, assim: olha, meu filho, essa casinha que eu tenho aqui é para você. Ó, meu filho, eu vou bater uma lajezinha aqui que é para você construir em cima. Ó, meu filho, esse quintalzão que tem aqui é para meu filhinho amanhã, quando casar, fazer uma casa aqui atrás. Isso não é bom, irmãos. O bom é você ensinar seu filho a trabalhar. Não fique alimentando seu filho em cima de herança, não. Não é? Tudo que nós temos, quando nós formos desta vida para outra, vai ficar para quem, irmãos? Para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, obviamente. Isso não tem discussão. Mas nós não podemos educar dessa maneira. Filho tem que aprender a trabalhar também. Segundo lugar, trabalhando para formação do caráter. Olha, irmãos, trabalhar não é só para ganhar dinheiro, para alimentação. O trabalho, nós já ouvíamos isso, né? Desde que me entendo por gente que eu escuto, o trabalho dignifica o homem, né? Nós vamos ver aqui na verdade prática, olha que interessante. O trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. Há pessoas que ficam fazendo seleção, né? Acha que isso é trabalho digno, quem é engenheiro, quem é médico, quem é advogado. Não, irmãos, todo trabalho feito com honestidade, feito com dedicação, bem feito, ele dignifica o homem, né? Até porque essa máquina chamada sociedade, né, precisa de todo mundo.
Nós precisamos do cidadão que coleta o lixo, nós precisamos do cidadão que limpa a fossa, nós precisamos do indivíduo que cava alicerce. Nós temos a turma do trabalho duro também. Nós precisamos do cidadão que limpa a caixa d'água, nós precisamos do cidadão que engraxa sapato. Então, todas essas funções, irmãos, se essas formiguinhas saírem do caminho, o que seria da sociedade? Né? Você tem um médico, que é uma função maravilhosa, você tem um advogado, você tem um engenheiro, você tem um arquiteto, né? Todos são ministérios, né? Vamos chamar assim, estão para servir também, né? São ministérios, mas existe um outro grupo que dá sustentação. Por exemplo, na igreja você tem pastores, tem evangelistas, tem presbíteros, né? Que eu não vejo isso como alturas, não, eu vejo como serviço. Mas você tem lá o irmãozinho que opera o som. E o que seria do pastor sem o som? Você tem lá a irmã que limpa os bancos da igreja, faz a limpeza da igreja, né? O que seria a gente ir lá no banheiro, o banheiro imundo? Não, tem que ter alguém lá no bastidor, fazendo um trabalho que a gente julga simples, às vezes julga humilhante, não é humilhante, né? Todo trabalho, ele dignifica o homem. Às vezes, o cara tem uma grande função, mas ele é desonesto na sua função. Então, isso é indigno. Mas se você faz um trabalho simples, eu quero colocar isso entre aspas, simples entre aspas, mas você faz com honradez, com dignidade, irmãos, isto é maravilhoso e glorifica o nome do Senhor. Muito bem. Nós temos alguns obreiros, né, que não gostam do trabalho, não gostam do trabalho que fazem, né? E às vezes eles ficam selecionando naquilo que querem trabalhar, né? Porque acha que trabalho digno só é aquele, o outro trabalho digno é só aquele, né? Acha que um diácono ele é desqualificado em relação a um presbítero, que um presbítero é menor do que um evangelista, que o pastor é maior do que todo mundo. Não é. Nós somos servos do Senhor. O grande em nosso meio é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nós temos sobre os ombros é responsabilidade. Obviamente que existe o respeito dentro de cada posição, porque você tem que respeitar todas as pessoas, né? Existe um respeito dentro das nossas funções. Mas, meus queridos, a gente não tem que ficar escolhendo serviço. O que vier e aquilo que Deus colocar em nossas mãos, vamos fazer com todo prazer. Trabalho dignifica o homem, como diz a verdade prática, e contribui para a formação do caráter. Eu compartilho da ideia, né, que hoje nós dizemos que uma criança não pode executar um trabalho, né? Você tem até medo até de mandar uma criança limpar ali um carro junto com você, porque daqui a pouco você está sendo processado por estar colocando aí trabalho infantil. Mas nós viemos de uma época onde criança também executava atividades, claro, né, irmãos, sem comprometer seus estudos, sem comprometer sua saúde, respeitando sua faixa etária. E nós tínhamos muito menos jovens envolvidos em drogas, muito menos jovens que desrespeitavam pai e mãe, e a pessoa era criada já no embalo do trabalho. Aí cresci, às vezes com 17, 18 anos, já estava trabalhando, né? Já conquistando o seu, já lutando para comprar um carrinho, né? Hoje você tem uns marmanjão dentro de casa de 30, 40 anos, sem querer trabalhar, porque foi educado de que o trabalho é uma escravidão, de que o trabalho não é digno, e você termina por não deixá-lo trabalhar, muitas vezes criando um malandro dentro de casa, né, que não quer trabalhar. Amanhã casa vai ser um problema, porque vai querer se escorar na esposa. Nem homem ele aprendeu a ser. Então, queridos, o trabalho ele contribui muito na formação do caráter. O homem tem que trabalhar. Nós temos que trabalhar, a mulher tem que trabalhar, todos têm que trabalhar. Muito bem, terceiro lugar, eu coloquei aqui muito interessante, que é trabalhando para a glória de Deus. Será que o trabalho que glorifica a Deus é só o trabalho do pastor, irmãos?
Será que o trabalho que glorifica a Deus é só aquele que é feito dentro da igreja? Ou eu posso ser um advogado para a glória de Deus? Ou eu posso ser um médico para a glória de Deus? Ou eu posso ser um mecânico para a glória de Deus? Um pedreiro para a glória de Deus? Às vezes a gente esquece disso. A gente fica muito focado em um trabalho para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência, para a nossa manutenção, e nos esquecemos. Hoje eu vou ter que ficar tomando chá aqui, irmãos. E nos esquecemos de colocar esse trabalho para a glória de Deus. Você já fez essa oração, irmão? Dentro da atividade que você faz. Você dizer, Senhor, eu quero que o Senhor seja glorificado na minha profissão. Eu tenho uma filha, que é a minha filha mais velha, fez psicologia. E eu falei com ela, minha filha, olhe, reserve 1 ou 2 dias por semana, que Deus vai lhe fazer prosperar. Reserve 1 ou 2 dias por semana para você dar um atendimento numa igreja, dar um atendimento numa comunidade pobre, e que essa sua atividade possa glorificar a Deus. Coloque isso diante de Deus. Isso é estratégico. Diga, Senhor, que o Senhor seja glorificado na minha profissão. Eu sou um pastor, não é? Fui militar no Exército. Enquanto estive no Exército, o nome do Senhor foi glorificado em minha vida. As pessoas me viam como crente, como um homem de Deus, e glorificavam a Deus pelo nosso comportamento lá. Isso é importante. Como pastor, o nome do Senhor tem sido glorificado em minha vida? Eu preciso perguntar isso. E você, dentro do que você está fazendo, dentro do seu trabalho, que eu acho que ministério é muito mais do que se faz dentro da igreja, eu creio que Deus pode dar um ministério para você de dentista. Pastor, dentista, ministério? Sim, senhor. Enquanto você atende as pessoas, e as pessoas quando chegam numa cadeira de dentista, chegam no consultório do médico, a pessoa chega aberta, irmão. E você ali é uma autoridade, e você pode falar de Jesus, você pode, na maneira de tratá-lo, na maneira de cobrá-lo, ali, pelo seu trabalho, a pessoa olhar em você e dizer, não, esse dentista é um homem de Deus, essa médica é uma mulher de Deus, esse pedreiro é um homem de Deus, esse encanador é um homem de Deus, esse taxista é um homem de Deus. Então, irmãos, como o nome do Senhor ser glorificado em nossas vidas? A Bíblia diz que nós somos uma carta lida por todos os homens, que nós devemos exalar o bom cheiro de Cristo. Então, eu entendo que se você pega, seja qual for a sua profissão, e você aplica para o bem do reino de Deus, para a glória do nome de Deus, você está fazendo algo maravilhoso, algo espetacular. Então, trabalhando para a glória de Deus. Você que está estudando e quer ser amanhã aí um engenheiro, eu falo muito de engenheiro, médico, de advogado, existem várias funções aí, eu quero ser aí um psicólogo, né? Diga isso a Deus, olha Deus, eu estou estudando para o vestibular, gostaria de fazer psicologia, essa é a tua vontade? Me ajude, Deus, e que nesta profissão eu possa glorificar o teu nome. Terceiro lugar, então, trabalhando para a glória de Deus. Quarto lugar, trabalhando com alegria e com gratidão. Irmãos, não existe coisa pior do que você ser atendido por alguém insatisfeito naquilo que faz. Eu acho muito interessante esta palavra vocação. É uma palavra muito importante, irmãos, porque quando você exerce uma atividade na qual você não é vocacionado, você sempre faz de má vontade. Hoje é incrível a quantidade de pessoas que são profissionais porque estavam visando dinheiro. Não adianta você ser um médico se você não tem vocação. Medicina é um sacerdócio. Não adianta você ser um advogado se você não tem vocação. Não adianta você ser enfermeira, enfermeiro, se você não tem vocação. Não adianta ser pedreiro, se não tem vocação. Você vai fazer de má vontade,
você não vai gostar do que está fazendo, você vai ficar triste, você vai fazer mal feito, porque não tem coisa melhor, irmão, do que você fazer aquilo que você ama fazer. Nós estamos vivendo hoje uma época, e o que eu vou falar aqui é dolorido. É dolorido. Nós estamos vivendo uma época, eu sou pastor de igreja e trabalhei em vários lugares aí do Brasil, e você quer muitas vezes deixar uma pessoa chateada, um obreiro da igreja, você quer deixá-lo chateado, muitas vezes é você tratá-lo como obreiro. Você não precisa maltratá-lo, humilhá-lo, pisá-lo, não. É você exigir dele aquilo que um obreiro tem que fazer. E as pessoas ficam incomodadas, né? Elas não gostam de ser cobradas. Ora, meu irmão, mas você não é um obreiro da casa do Senhor? Como é que você quer o bônus da sua função e você não quer o ônus da função? Então o obreiro tem reunião, o obreiro tem que estar presente, ele tem que ser exemplo na igreja, ele tem que ser uma figura de inspiração. E as pessoas não gostam. Não é? Você vai aí para ser atendido no hospital, aí precisa que o médico levante 2 da madrugada, que ele está lá dormindo, ele vem com a cara desse tamanho para lhe atender. Meu filho, então você ia achar outra profissão, que você trabalhasse de 7 da manhã às 5 horas da tarde. Mas se você é médico, você vai dizer que não quer sujar a mão de sangue, você vai dizer que não quer atender um paciente de madrugada, então você está na profissão errada, na vocação errada. Então eu preciso trabalhar, irmão, com alegria e trabalhar com gratidão. Foi Deus que me deu isso aqui. Né? Eu estou fazer com alegria. E quando fazemos para Deus, aí, irmão, Deus só recebe aquilo que a gente faz com alegria. Até nossas contribuições, né? Que aí você mexeu no bolso, nós vemos uma lição aí passada falando de dízimos e ofertas, né? Muita gente não gostou, porque mexeu no bolso, aí a coisa, né, pega. Então, meus queridos, olha só, até a contribuição que nós entregamos na casa de Deus, Paulo disse assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza, né, ou por constrangimento, mas que isso deve ser feito com alegria. Alguém disse que quando você contribui com alegria, você dá com alegria, né, oferta com alegria, você fica mais parecido com Deus. Não é? Muito bem. Então, irmãos, trabalhando com alegria, com gratidão. Na empresa também é assim, pastor? É. A gente é atendido, os irmãos como eu também, quantas lojas nós vamos, quantos funcionários você encontra que lhe atende e você fica admirado pelo atendimento dele, porque ele vem sorrindo, e não é aquele sorriso falso, né? Posso lhe ajudar? Não, é um sorriso que você vê que é genuíno, ele lhe dá atenção, você vê que ele tem prazer em fazer aquele trabalho. Então isso é muito importante. Nesta questão de mordomia do trabalho, não trabalhe só pela posição, não trabalhe só pelo dinheiro, não trabalhe só pela honra da posição, trabalhe porque você tem vocação e tem prazer e gratidão a Deus por aquilo que você está fazendo. Quinto lugar, um ponto muito interessante, trabalhando com excelência. Aqui, irmãos, eu já contei isso pregando muito para aí, mas hoje eu vou contar, vou tomar um pouquinho de tempo nesse tópico aqui, mas vai dar tempo. Eu li um artigo, esse artigo está disponível na internet, você pode colocar lá, é uma ilustração e está lá, a maior bronca que eu já levei. Foi um professor de fisiologia, né, ele estava numa sala de aula para dar aula para a turma de medicina, e o pessoal tinha voltado de um feriado, se não me engano, feriado de 7 de setembro. Todo mundo quando volta do feriado fica conversando, aquela coisa. O professor tentando dar aula e a turma conversando. O professor tentando falar e a turma conversando. Aí o professor deu um grito e disse, atenção, porque isto que eu vou falar somente uma vez. Aí a turma parou assim. Aí ele disse, todos nós que damos aula, sabemos que estamos trabalhando 5% da turma. Porque apenas 5%, na nossa experiência, são os que vão fazer diferença no futuro, são os que vão ser lembrados, não é, pela sua geração e talvez até por outras, né, porque fizeram algo relevante. 5%.
95% é o resto. Ele disse, se eu soubesse quem são os 5% que estão aqui na sala, eu retiraria esses alunos para uma sala à parte e daria aula somente para eles. Mas como eu não sei, eu vou ter que dar aula no meio dessa bagunça e tal. Aí a turma, todo mundo ficou quietinho e ele deu a aula. E no final dessa ilustração, né, que tem aí na internet, a pessoa que conta a história, não sei se um rapaz ou uma moça, ele diz assim que de todos os professores que ele teve, né, ele não se lembra de muita coisa. E até não se lembra muito das aulas, de todas as aulas desse professor. Ele diz, mas de todos os professores que eu tive, esse fazia parte dos 5%. Ele nunca vai ser esquecido, sempre será lembrado. E eu, vendo essa ilustração, lembrei de um pastor de Belo Horizonte que contou que chegou na casa de um pastor e a cozinha estava com uma cerâmica assim muito bem assentada. Aí ele olhou e disse, mas rapaz, quem fez esse serviço aqui? Um serviço tão bem feito. Ele disse, não, isso aqui é um pedreiro que tem aqui em Belo Horizonte. Agora, se você quiser que ele venha fazer o serviço, vá fazer um serviço na sua casa, você tem que marcar com 6 meses de antecedência. 6 meses de antecedência? Se você quiser, né? E outra coisa, a diária dele é o dobro da diária dos outros. Ele disse, ficou assim, mas ele disse que a cerâmica, meus irmãos, estava tão bem aplicada que ele ficou entusiasmado, ligou para esse pedreiro, né, no mês de julho mais ou menos. Aí o pedreiro disse, olha, dia 10 de dezembro eu tenho vaga. O senhor quer? Assim, tudo bem, acertaram. 10 de dezembro, 7 horas da manhã eu chego aí. E aí o irmão até esqueceu que era um pastor. Eu vi esse pastor contando esse testemunho. O pastor até esqueceu. Quando foi dia 10 de dezembro, alguém bateu na porta que ele abriu, era o pedreiro, que ele nem conheceu o pedreiro, irmão, uniformizado, uma pasta, sapato engraxado. Aí ele disse, quem é o senhor? A pessoa até que era um vendedor de produto, alguma coisa. Não, eu sou o pedreiro. O pedreiro? A qual pedreiro? Aquele que o senhor marcou. O rapaz chegou no dia certo, na hora certa. Aí ele entrou com o pedreiro, mostrou onde ia ser o serviço, ele perguntou onde é que estavam as caixas de cerâmica, sentou assim num banquinho, pegou um paquímetro. Paquímetro é um instrumento de precisão. E ele ficou medindo as pedras, separa para cá, separa para lá, separa para cá, separa para lá. Um dia de serviço. O pastor disse, um dia de serviço ele tinha assentado 1 metro de cerâmica. Aí no outro dia ele veio, assentou. Para resumir aqui a história, irmãos. Ele terminou o serviço, estava com o sapato engraxado, pasta na mão, e o pastor disse assim, eu lembro como hoje, disse, olha irmãos, a cerâmica dava para você passar a língua nela. Tudo limpo, a casa perfeita. Aí o pastor disse para aquele profissional, é por isso que sua diária vale o dobro e vale mesmo, né? E o senhor, hoje para achar uma vaga com o senhor, ele disse, perfeitamente, se o senhor tiver outro serviço, só daqui a 6 meses. Irmãos, eu nunca esqueci desse caso, porque como é difícil você encontrar alguém que faça um trabalho com excelência. Eu fico dizendo a Deus, Deus, eu gostaria muito de ser um pastor que ficasse entre os 5%. Você, eu não sei que tipo de obreiro você é na casa de Deus. Será que você está entre os 5%? Né? Quem nós encontramos por aí, né? Um taxista, né? Que leva você pelo caminho mais curto, leva você no menor preço, o carro brilhando, abre a porta para você entrar e tal. Apenas 5%. Quantos pedreiros fazem um serviço na sua casa, deixa a sua casa limpa, não deixa a parede torta, não é? Assenta a cerâmica direitinho e tal. 5%. Quantos mecânicos nós temos aqui na nossa Maceió? Quantos mecânicos você tem que são confiáveis, que diz o problema correto do carro, que conserta, que não faz gambiarra no seu carro, que cobra um preço justo, não é? Quantos? 5%. Então, meus queridos, eu coloco esse tópico aqui porque é muito importante, né? Que a gente tenha pessoas que façam trabalho com excelência.
Nós temos muita gente ruim nesse mercado de trabalho, irmão. Você que é empresário sabe disso. Às vezes até o empregado diz que é irmão da igreja. Aí chega lá na empresa, a paz do Senhor, meu irmão, mas vai dormir, faz um trabalho porco na empresa, né? E muitas vezes faz um trabalho na igreja que, se ele fizer aquele serviço numa empresazinha aí de quinta categoria, ele vai ser mandado embora. Então a gente precisa hoje fazer uma reflexão e dizer como tem sido a qualidade do meu serviço. Eu acho que quem faz um serviço com qualidade não precisa paparicar ninguém, não precisa tentar puxar o tapete de ninguém, não precisa dedurar ninguém para se promover, não precisa de politicagem, não precisa de ajeitadinho, não precisa de manobra. Sabe o que você tem que fazer, meu irmão? Não tente ficar mostrando seu nome em outdoor, publicando, aquela coisa não. Faça o seu trabalho bem feito. O nosso saudoso pastor dizia que um bom obreiro nunca vai ficar desempregado. Agora você tem, muitas vezes, pessoas que se dizem obreiros, se dizem pastores, se diz aquilo. Agora um trabalho, desculpa a expressão, a franqueza, um trabalho porco, não é? Que ninguém quer. Aí depois ele fica querendo promoções, fica querendo coisa boa, querendo isso, e com raiva porque outro vai e ele ficou. Não, faça seu trabalho com excelência, faça o seu trabalho bem feito, deixe a vida dos outros em paz e se concentre em você mesmo, não é? E vá trabalhando, meu irmão, vá desenvolvendo, fazendo um trabalho bem feito. Foi colocada uma classe de escola dominical na sua mão, como é que está essa classe? Seja um professor de excelência, um professor que chega antes dos alunos, um professor que visita os alunos, um professor que convida pessoas que estão na igreja, que não estão matriculadas na escola dominical para estar. Dê uma aula de qualidade que o seu aluno vai dizer para os outros que a aula foi boa e daqui a pouco a classe está cheia. E isso em todas, irmãos, em todas as áreas da igreja e em todas as áreas lá fora. Aí você encontra pessoas, irmãozinhos, que vivem desempregado o tempo inteiro. Meu irmão, me dá aí sua carteira profissional para olhar. Aí 2 meses numa empresa, uma semana na outra, um mês na outra e tal. E processou a empresa e tal, e tal. Aí você vai olhar, um péssimo funcionário. Trabalho, chegava atrasado, queria sair antes da hora, né? Porque eu conheci um irmão que ele contou que foi trabalhar numa lavanderia do Rio de Janeiro. Sabe que horas abria a lavanderia, irmãos? Abria às 7 horas da manhã. Sabe o que ele fazia? Ele chegava às 5 da manhã. Chegava às 5 da manhã, lubrificava os maquinários, fazia o que não era para ele fazer. Ele fazia, varria, arrumava. Sabe o que aconteceu? Qual foi o castigo que ele teve? 6 meses depois ele já era o gerente daquela lavanderia. Porque o dono viu o interesse, né, viu a boa vontade que ele tinha de fazer, né, e fazia um excelente trabalho. Eu chamo isso fazer um trabalho com excelência. Vamos fazer um trabalho com excelência para o Senhor. Em 6º lugar, trabalhando com esforço. Olha o tópico 3, subtópico 1 e 4. Como é que diz aqui? O homem deve trabalhar com o suor de seu rosto. É a ideia do próprio esforço. Não há trabalho sem esforço. Embora tenha se tornado mais pesado com a presença do pecado, o esforço e o comprometimento no trabalho são uma característica de disciplina e método diante da vida. É o ponto 1. O ponto 4, que fala do preguiçoso, que é justamente aquele camarada que corre da dureza do trabalho, né? Parece um discurso duro, mas há pessoas que não gostam de trabalhar e querem ter um padrão de vida como se estivessem trabalhando. A Bíblia é muito clara a esse respeito, porque quando ainda estávamos convosco, disse Paulo, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Nada é fácil. Há um custo para o nosso sustento. Ora, a Bíblia condena expressamente a preguiça. Então, irmãos, trabalho pressupõe esforço. A gente tem que se esforçar.
Não existe trabalho moleza, não. Não existe trabalho moleza. A não ser que não esteja fazendo um trabalho bem feito. Mas todo trabalho é um trabalho duro. Colocar aqui o trabalho pastoral. Um trabalho difícil? É um trabalho difícil. Você tem que estudar, você tem que ler Bíblia, você tem que orar, você tem que estar presente na igreja, você tem que ensinar, você tem que ir para os enterros, aí velório, você tem que ir para a festa de 15 anos, você tem que ir visitar o irmãozinho lá doente, você tem um monte de coisa. Você tem que acordar de madrugada? Tem que acordar. Ou a gente faz um trabalho com excelência, ou então a gente não vai servir para esse trabalho do reino. E o trabalho com excelência, irmão, eu quero dizer que excelência só é conquistada com esforço. Eu fiquei muito feliz, fui dar uma aula aqui no interior, que nós temos aqui na nossa capital um curso preparatório de obreiros, e fiquei muito feliz. Cheguei lá, nem reconheci, tinha um pastor dentro da sala. E aí depois alguém apresentou e disse, não, esse aqui é um pastor. Ele, pastor, fazendo curso preparatório de obreiro aqui, né? Ele disse, não, pastor, esse já é o terceiro CPO que eu faço. Aqui eu venho com os obreiros da igreja, para incentivá-los. O pastor vem, quer para os obreiros acompanhá-lo, ele é como uma isca, né? Para os obreiros acompanhá-lo. Não, eu não vou esquecer mais isso. Eu parabenizei aquele pastor, né, pelo o esforço. Agora veja, irmãos, um homem que sobrecarregado, um pastor que está construindo, né, mas ele fazendo esse esforço. Esse homem tem que progredir, irmãos? Tem que progredir. Tem que avançar? Tem que avançar. Né, porque você vê a disciplina, né, você vê o esforço, o interesse, né, o pastor cansado, né, mas estava ali, né, para incentivar os seus obreiros. Então, o trabalho exige esforço. Sétimo lugar, trabalhando para não pesarmos outros. O apóstolo Paulo, ele viajava naquelas igrejas recentemente formadas, e ele não queria ser pesado aos irmãos. Ele fabricava tenda, ele tinha direito de ter ali uma oferta para o seu cuidado, como alguns tinham, mas ele não usufruía daquilo para não ser pesado aos irmãos. Então, quem trabalha, irmãos, ele não só está lutando pela sua manutenção, mas para não ser pesado aos outros. É muito triste você ver, às vezes, uma casa, um pai de família trabalhando para morrer, uma mãe de família trabalhando para morrer, e às vezes 4 ou 5 dentro de casa que não quer dar um prego numa barra de sabão, nem ajuda, não tem coragem de pegar uma vassoura para ajudar a dona de casa, né? Aquelas filhonas, cada uma com unha desse tamanho assim, não, minha unha, aí não vai lavar um prato, não vai passar uma vassoura na casa, a mãe igual uma escrava trabalhando, né? Mostre mesmo esse vídeo aí para sua filha ouvir, né? É para ela aprender isso aí. Então nós estamos em casa como um conjunto, porque não vamos dar uma mão, né? Lavar um prato, varrer uma varanda, ajeitar uma coisa, colocar uma roupa no lugar, arrumar. Então, irmãos, todas essas coisas são ajudas, né, que você vai dando para não ser pesado aos outros. Quando nós trabalhamos, nós estamos aliviando a carga de alguém. Então, Paulo fazia isso. Ainda no tópico 3 e subtópico 3 também, está escrito assim, não ser pesado a ninguém. Outro princípio é o exposto por Paulo aos Tessalonicenses. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. 2 Tessalonicenses 3:8. Não sejamos aproveitadores da bondade alheia. Nós temos os aproveitadores, que vê que alguém está trabalhando e, né, nós temos um curso de noivo na igreja, eu estava dizendo um casal de noivo, né, que o casamento é uma soma, né? Falei, então, às vezes, pode acontecer, por exemplo, meu casamento foi assim, um casamento ainda tradicional, eu trabalhava e minha esposa ficava em casa, mas se ela não está trabalhando, ela está em casa, o que é que ela pode fazer para somar? Então, eu estava explicando para aquele casalzinho de noivo ali, falando, então, às vezes a mulher não é uma força ativa de trabalho, não está lá no mercado de trabalho injetando dinheiro aqui em casa, mas como ela administra bem o que entra, irmãos, ela pode fazer esse marido que ganha pouco prosperar. Às vezes os dois trabalham
e vive na mão do agiota. Às vezes ele trabalha, ganha até pouco, e ela não trabalha no sentido de estar lá no mercado de trabalho, mas está em casa, mas a forma como ela administra, economiza, não deixa luz de cômodo aceso à toa, né? Não fica passando roupa por roupa junto, as roupas passar para não gastar muita energia, né? Tudo isso aí ajuda, né? E essa pessoa, mesmo não estando trabalhando lá fora, mas ela pode, dando essa ajuda em casa, ela pode aliviar. Então esse marido, quando chega, né, o jantarzinho lá está pronto, comida quentinha, não é? A toalha para ele tomar o banho está ali reservada, a roupa está passada. Já que ela está em casa, ela dá esse suporte. Pode ser o inverso? Pode ser o inverso também. Mas assim, irmãos, na medida que nós trabalhamos, nós estamos aliviando o peso de alguém. Vindo para a igreja e para o ministério, você que é obreiro, cada um que faz a sua parcela. Se os diáconos fizerem o seu trabalho, se os presbíteros fizerem o seu trabalho, se os evangelistas fizerem o seu trabalho, tesoureiro faz o seu trabalho, secretário faz o seu trabalho, professores de escola dominical fazem o seu trabalho, a carga do pastor não vai aliviar, irmãos? Vai. Né? E assim nós vamos nos ajudando, cada um dentro do seu talento. Né? Versículos 6 a 8 da nossa leitura diz assim, ou a partir do 7, né, que está meio duplicado. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos o exemplo para nos imitardes. Glória a Deus por isso aí. Oitavo lugar, vamos terminando, trabalhando em justiça. É um outro ponto interessante. O empregado deve ser justo para com o patrão. Não deve trabalhar só quando está na presença, mas deve trabalhar como se estivesse fazendo para Deus, fazendo bem feito, fazendo como se estivesse fazendo para Ele mesmo. Então, isso é justiça, é você ser um funcionário e você cumprir bem o seu papel. Mas esse trabalhando em justiça fala também do patrão. O patrão também não pode ser injusto com os empregados. Eu tenho observado a nossa época, está me parecendo, irmão, escravidão. Eu sou pastor de uma igreja, procuro um irmão, meu irmão não está no culto de quarta-feira. Por quê, irmão? Estou trabalhando, pastor, à noite. Não está no culto de sexta-feira, estou trabalhando. Escola dominical, domingo de manhã, irmão, está trabalhando. Domingo à noite, estou trabalhando. Pastor, eu estou trabalhando, tenho uma folga no mês. Não, isso é regime de escravidão. Né? E se esse patrão explora o seu funcionário, essa palavra é para você, meu irmão, que é patrão, né? Você não pode explorar seu funcionário. Você tem que ser justo. A questão aqui é justiça. Então, trabalhando em justiça. Olha aqui o tópico 3, 5.1. Os patrões cristãos, a orientação e mandamento de Deus para os patrões. Nos diz assim: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Efésios 6:9. Os patrões cristãos têm o dever de zelar pelos direitos trabalhistas de seus empregados, sob pena de serem condenados por Deus. Tiago 5, 4 a 6. E os empregados? Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então, irmãos, nessa questão de justiça, há uma relação entre o patrão e o empregado, e uma relação entre o empregado e o patrão. Não vou mais estender o comentário. Que esse trabalho seja feito em justiça. Nono lugar,
trabalhando para Deus e trabalhando para os homens, né? Você faz atividades que são para Deus e atividades que são para os homens, as atividades espirituais e as atividades seculares. Você não deve só trabalhar para Deus, né? Não, você tem que trabalhar também para os homens, você tem sua manutenção. Mas também não fique só focado no trabalhar para os homens e esquecer o trabalho de Deus. Tem gente que está numa corrida, irmãos, louca, esquizofrênica, não é? Pelas coisas desta vida, em conquistar coisas desta vida e trabalhar dia e noite. E quando tem a folga para ir na casa do Senhor, ele inventa o trabalho que é para ganhar mais e está tendo todo o tempo do mundo para o seu trabalho secular e não está tendo para Deus. Quem não tem tempo para Deus está perdendo o seu tempo. Você tem que trabalhar para Deus, trabalhar para os homens. Tem que trabalhar para os homens e trabalhar também para Deus. E em último lugar, eu coloco aqui, encerrando, fechando já a nossa lição, que esse vídeo está ficando longo. 10º lugar, trabalhando equilibradamente. Então, irmãos, você deve trabalhar, mas deve descansar. Você deve trabalhar, mas deve também ter seu tempo de lazer. Eu estou colocando para mim, né, estou expondo aqui, né, eu estou durante o ano, eu pego 15 dias no meio do ano, 15 dias no final do ano para sair com a minha esposa e a gente dar uma descansada. Eu peço à igreja, digo, irmãos, me permitam, né, aqui uns 15 dias para eu dar umas mergulhadas aqui no mar, né, e comer uma peixada aqui num lugar afastado, né, e me recompor, porque nós vivemos administrando o problema. Eu preciso ter um tempo, né, um tempo para mim, um tempo para minha família, eu preciso ter um descanso, eu preciso também de um lazer, porque senão, irmão, daqui a pouco nós estamos loucos, né, e estamos morrendo e vivendo uma vida que não é viver. Então, assim, eu trabalho intensamente para Deus, faço um trabalho com responsabilidade, mas não posso esquecer do meu descanso, não posso esquecer também aqui do meu lazer, esquecer da minha família. A isso eu chamo trabalhando equilibradamente. Muito bem, meus irmãos, está aqui a nossa opinião simples, sincera, né? Esse é o nosso perfil, né? Você guarda aquilo que você achou útil para você. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, aí embaixo você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê aí o toquezinho nessa mãozinha, aí o like, né? E você vai estar nos ajudando. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, né, da sua rede social. E lá embaixo não esqueça de colocar lá um comentário, o que você achou. E para nós é maravilhoso ver a sua opinião e os votos que vocês têm feito para nós. Deus abençoe a todos, então. Recebam um abraço carinhoso do Pastor Walter e até a próxima oportunidade, se Deus assim quiser.